Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui o Rafael Galo, amigo de longa data e que ganhou com esse mais recente trabalho dele, A Dor Fantasma, o prêmio Saramago, mas não é por esse motivo que ele está aqui. Entre tantos motivos, ele vem falar sobre a vida dele, sobre o trabalho e sobre também outros livros, né, Rafa? Então, vou passar o microfone para ele, ele vai fazer uma palestra sobre Fernando Pessoa durante uns 40 minutos. Depois, quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. Rafa, brincadeira. Eu queria que você abrisse, né, quando é a primeira vez que você participa do Sempre um Papo, está aqui com a gente, que você fizesse um breve apanhado assim da sua vida, desde rebentar, o que aconteceu também com sua vida e com sua obra, com sua... Você não está com medo, não, né, Rafa? Eu estou morrendo de medo. Sacanagem. Passar para o Rafa. Boa noite. Obrigado, Afonso. Boa noite a todo mundo. Obrigado por terem vindo. Bom, a guisa de apresentação, na verdade esse livro, né, do Fantasma, é meu terceiro livro, que está sendo lançado agora. O romance que, como o Afonso falou, ganhou o prêmio Saramago no ano passado, que é a primeira vez que o prêmio Saramago, né, alterou o formato, que agora é para inéditos, né? Então eu mandei o manuscrito e ele foi escolhido, então por isso que ganhou em 2022, mas está sendo lançado agora, né? Porque o que ganhou foi um PDF, né? Um documento do Word que teve que ser editado e tudo mais, então agora virou livro. Mas antes disso, bom, minha história também, como escritor, de uma certa forma, começa com um prêmio até similar na lógica, né? Que é o Prêmio Sesc de Literatura, que eu ganhei em 2012, com um livro de contos chamado Réveillon e Outros Dias, que também era mais ou menos a mesma sistemática. A gente mandava o manuscrito, né? Na minha época ainda era impresso, hoje é online, graças a Deus, né? Para a sorte dos concorrentes, mas eu ainda tive que imprimir, acho que eram 4 encadernações, assim, mandar pelo correio, era um horror. E eu tinha esse livro de contos, e aí eu ganhei o Prêmio Sesc com ele. E na época eu nem tinha muito projeto assim de vida de ser escritor. Eu gostava muito de ler, eu gosto muito de outras artes, né? Eu vim da música, eu sou formado em música. Quando eu era criança eu desenhava. Então, assim, para mim sempre foi muito a questão da criatividade mesmo e da imaginação e, e de uma certa vontade de realmente tomar parte nisso, né? Não ser só alguém que, enfim, que gosta de música, mas só ouve música, né? Assim, eu acho que eu sempre tive uma relação tão de diálogo com essas coisas mesmo assim, até porque eu era muito introspectivo, muito fechado, então eu não tinha muito diálogo com as outras pessoas, eu tinha mais diálogo, acho que com a música ou com os filmes do que com as pessoas em geral. E então eu tinha vontade também, como em todo diálogo, a gente também tem vontade de, né, dar a nossa contribuição, falar a nossa parte. E aí, como eu gostava de ler, eu comecei a escrever. Mas aí aquela coisa, né? Eu escrevi o primeiro livro, eu não sabia nada de editoras, como é que funcionava, não conhecia praticamente nada de literatura atual. E aí veio aquela pergunta, né? E agora, o que eu faço com esse livro, né? E aí eu mandei para vários concursos também, mandei para várias editoras. Aquela história mesmo, assim, eu lembro que eu ficava ou pegando nos meus livros na lombada, assim, anotando os nomes das editoras, ou eu vinha em livrarias, assim, eu pegava os livros, assim, falava, tá, editora 34, anotava, editora Dublinense, anotava, e depois eu entrava no site dessas editoras, que sempre tem lá, envia o seu original, aí tem o e-mail lá, né, originais@editora não sei o quê.com.br, e eu mandava para todas, assim, que eu acho que ninguém vê esses e-mails nunca, né, então ninguém me respondia, até que, enfim, eu mandei para vários concursos também, não deu em nada, até que eu ganhei o prêmio Sesc, que é esse prêmio super importante, que tem até hoje, então, enfim, se alguém escreve e tem um manuscrito inédito, é uma boa dica.
Naquela época já era o mesmo sistema, assim, você mandava, era categoria contos e categoria romance, e aí se você ganha a publicação automaticamente pela editora Record, que foi o que aconteceu comigo. Então aí eu saí desse lugar onde eu não sabia direito o que fazer com aqueles contos, com aquele livro, para já sair pela Record, que é uma editora legal, e aí o Sesc, ele faz uma espécie de tutela, né, durante um ano, assim, com os vencedores, então leva para eventos, você participa de muita coisa, que foi, assim, uma grande escola para mim também, assim, para eu conhecer a literatura hoje, como é que ela funciona, inclusive essa questão de eventos, de falar em público, né, e, e na verdade foi a partir desse momento que eu começo a olhar e falar assim, então acho que eu sou escritor, né? Acho que agora eu sou, né? E aí, a partir de então, não só eu tenho sempre um livro que eu estou lendo, né, que me acompanha, está sempre na minha mochila, mas também tem sempre o livro que eu estou escrevendo, né? Então, esse de contos eu terminei, já comecei a pensar nos próximos, e aí eu comecei a escrever um romance, que foi o Rebentar, que também saiu pela Record, isso em 2015, ele foi publicado, e aí também foi um livro que foi bem, e aí ele ganhou o prêmio São Paulo de literatura, que aí já é esse outro perfil de prêmio, né, que é o prêmio para os livros já publicados, né? Então, os livros publicados no ano anterior, né? Como, por exemplo, esse ano vai ter, a gente está em 2023, né? Já tô até meio perdido já. Vai abrir os prêmios para os livros publicados em 2022. Então, eu ganhei o prêmio em 2016, que é também o ano que eu começo a escrever o Dor Fantasma, né? E também, de novo, né, nessa história de ser escritora, publiquei em 2015, né? Já começo a pensar no próximo, começo a escrever. E é um livro que, enfim, vai dar muitas voltas, vai passar por muita coisa, até que em 2022, finalmente, com essa mudança do Prêmio Saramago, de passar a ser para inéditos e de passar a ser a idade limite de 40 anos, que até então era 35, e em 2022 eu estava exatamente com 40 anos, e aí eu decidi mandar, falei, bom, então vai ser isso, né? Vou tentar isso com esse livro, e aí, enfim, deu certo. E é isso, agora eu tô aí com esses 3 livros circulando. Tu tem mais, só tem um microfone? O outro para plateia, né? Tá bom. Mas então, mas você chegou a apresentar o Dor Fantasma para alguma editora antes de mandar? Ou seja, já foi recusado? Sim, na verdade eu apresentei para 2 editores diferentes. Então, a recusa não acaba, né? Assim, na vida. Ela não é algo assim, tá, então já lançou livros, tá, já foi publicado, foi premiado, agora tá tranquilo. Não, assim, eu acho que para escritores em geral, né? Claro que é sempre exceções e tudo mais, mas para escritores em geral é aquela história que falam de jogadores de futebol, né? Que você só é tão bom quanto sua última partida, assim. Para a gente também livro a livro, né? Assim como para jogador é partida a partida, para a gente livro a livro a gente tem que muitas vezes ir lá e batalhar de novo. Então, o Dor Fantasma, né? Como eu falei, eu comecei a escrever em 2016 e eu terminei a primeira versão no final de 2019. E aí eu apresentei já para um editor, mas eu lembro que eu apresentei, assim, era bem final, era final de novembro, já com aquelas, já falando assim, olha, eu sei que o momento não é bom, né, porque o ano tá acabando, né, se ninguém começa um projeto ali. Eu falei, mas você entra em 2020 já com esse livro na mão. E aí veio 2020, né, e com tudo aquilo e tudo mais, e tudo parou no mercado editorial, tudo parou, enfim, em todo lugar, e aquela série de tragédias. Então teve 2 movimentos aí. Teve um movimento, esse geral do mercado, vamos dizer assim, que eu lembro até de. Tinha livros que estavam assim, já com o lançamento anunciado, né? Assim, já está impresso, vai ter o lançamento, sei lá, dia 15 de maio na livraria tal, assim. De repente, com aquilo fechou, não tinha mais eventos, cancela o lançamento, já não sabe mais se vai imprimir o livro ou não. Alguns foram lançados só no formato digital, teve aquela bagunça, né? E aí eu lembro que ao mesmo tempo eu falei, bom, então nem é tão interessante lançar agora como sistema editorial, como também teve uma questão pessoal, assim, aliás, teve várias questões pessoais, que foi essa, né, a gente estava vivendo aquele horror, né, centenas de milhares de pessoas morrendo,
todo mundo trancado em casa, uma doença misteriosa, uma situação que a gente não sabia, né, no começo. Eu lembro no começo a gente ficava assim, mas tá, a gente vai ficar fechado em casa, quanto tempo? 2 semanas, será? Nossa, será que vai chegar um mês? Né? De repente parecia, pô, será que vai ser 1 ano, 2, 10, né? Então eu tava naquele momento todo perdido, eh, aí, paralelo a isso, eu tive um monte de questões pessoais, assim, eu passei por um monte de coisa naquele período também, foi um período muito estranho na minha vida. E também, que eu também falei assim, nem, não tenho nem cabeça para livro agora, não quero, né? Tive questões familiares de todo tipo, assim. E paralelo a isso, também teve uma terceira questão, vamos dizer assim, que era isso, né? Tem a pandemia, essa tragédia enorme, aquele desgoverno horrível, né? Assim, que transformava toda uma grande distopia. E eu tinha nas mãos a história de um pianista de música clássica, assim, e falava, meu, não é isso que eu quero colocar no mundo agora, né? Então esse período de 2020, 2021 foi meio que se fechar um pouco também no casulo, de enfrentar essas minhas crises pessoais, enfrentar essas minhas transformações pessoais, mais do que tudo, que eu sinto que foi uma dessas crises que a gente tem, sei lá, talvez 1 ou 2 vezes na vida, que também se tiver mais, acho que ninguém tem condição, de você sair uma nova pessoa daquela crise mesmo também, assim. Eu sinto que eu saí uma nova pessoa, mas isso só foi acontecer no final de 2021. E foi exatamente a mesma época que saiu esse edital novo também do Prêmio Saramago. Então teve esse encontro que eu falei, bom, então eu acho que agora eu posso voltar e refazer o Dor Fantasma e talvez mandar e tentar ver o que eu consigo, né? E foi o que eu fiz, assim, que foi realmente foram praticamente 2 anos em que eu não escrevi quase nada, assim, e fiquei muito vivendo essas questões mesmo, para só no final de 2021 poder realmente voltar e falar, não, eu quero voltar a escrever, ou pelo menos quero tentar mais uma vez. E foi aí que, de fato, enfim, eu mando. Aí eu mandei em paralelo pro Prêmio Saramago, mas assim, né, eu pensava, bom, não vou ganhar nunca o Saramago, imagina, né? Algumas pessoas tinham lido o original, não tinham gostado, um editor já tinha recusado. Eu falei, vou mandar para outro editor, né, que acho que eu tenho um pouco mais de chance. Esse editor recusou também, já em 2022. Então eu fiquei assim, imagina, né? Eu não consigo agradar as pessoas próximas de mim, o livro vai agradar o Prêmio Saramago? Nunca, né? E aí no fim aconteceu, enfim. Então também tem essas questões, né? A gente nunca sabe onde é que o livro vai encontrar os seus leitores certos, né? Os leitores que, eu digo certos não porque tem um leitor errado, mas o leitor que corresponde a esse livro, combina com esse livro, gosta desse livro, né? Você escolheu um pianista para manifestar essa obsessão pela perfeição que o seu personagem tinha? Sim, tem uma tem uma eu na verdade eu vivo assim, eu tô quase o tempo inteiro procurando histórias e pensando em histórias e em variações, né. E essa história desse pianista que sofre esse acidente, ela vinha circulando na minha cabeça há um tempo, assim, e estava ali eu digo que fica na adega, né, junto com outras histórias ali que eu fico: "Tá, então tem ali meia dúzia de histórias, qual será a próxima?", né, porque chega um momento em que para escrever um romance, por exemplo, eu levo anos para escrever, então eu tenho que ter alguma história que eu falo: "Não, eu vou me comprometer com essa, assim", é um pequeno casamento com essa história, né. Então eu tenho que ver com quem que eu vou me casar ali por aquele período. E e essa não era a história que estava, assim, na frente, né, tinha até uma outra que eu comecei a trabalhar nela, mas nesse período aconteceu que, enfim, eu sou formado em música, né, eu fiz faculdade de música, eu trabalhava com música, então eu trabalhava com coisas criativas, né, mesmo paralelo à literatura, e só que minha vida estava inteira meio bagunçada, tinha certas questões e tal, eu falei: "Bom, já que a literatura, que não era um projeto, entrou na minha vida e hoje ela me dá essa realização pessoal, né, essa realização criativa, assim, eu consigo criar, isso me dá felicidade, mas não paga as contas, né? Eu falei, eu vou tentar um outro regime. Em vez do famoso trabalhar com o que eu gosto, eu vou, né,
o que eu gosto é a literatura, e eu vou tentar trabalhar com alguma coisa que me dê dinheiro para pagar as contas e para eu ter um pouco mais de tranquilidade para escrever. Algo que, eh, a hora que acaba o expediente, eu posso sentar na minha mesa ali para escrever e não precisar nem ficar pensando: "Ah, mas eu preciso arrumar outro trabalho, né, outro freela, outro não sei o que lá para ter dinheiro, eu preciso, né, terminar minha dissertação de mestrado", que eu estava vivendo tudo isso. E eu fui prestar um concurso público, né, é o que escritores fazem, né. E aí eu prestei, eu entrei, comecei a trabalhar como escrevente no Tribunal de Justiça, e em especial no primeiro lugar que eu comecei a trabalhar, assim, até por conta da área com a qual lidava, foi horrível, assim, foi horrível, foi absolutamente horroroso, foi foi quase traumático, assim, não vou dizer que foi um trauma, porque acho que é aumentar a dimensão da coisa, mas foi a lógica de um trauma, assim, a lógica de trauma, eu digo até trauma ósseo, traumatismo, assim, né, a coisa de se quebrar, assim, eu sentia que eu estava deixando de ser quem eu era, né, porque eu estava trabalhando numa coisa que eu não gostava, eu passava a maior parte do dia lidando com coisas que não me interessavam, eu me cansava, depois eu não conseguia fazer o que me interessava, e enfim, toda essa questão da identidade se quebrou. Aí é aquela história daquele pianista que sofre um acidente e não pode ser mais quem ele é, saltou pra frente, né, falou: "Essa é a história desse momento". Que é uma coisa que eu tenho muito com as minhas histórias, que assim, eh tem essa coisa, né, da autoficção hoje em dia, que é uma tendência, então você conta a sua própria história, você se coloca um personagem, né, então poderia escrever um livro, é o Rafael, e você lê e você sabe que é uma figura muito parecida comigo, e só que eu acho que se eu fizesse isso seria chatésimo, assim, imagina, olha, é um cara lá de uns 35 anos que passou num concurso para ser escrevente e está sofrendo porque não se sente mais ele mesmo. Né, eu acho que ia ser muito chato então eu falo assim: "Bom, eu tenho que encontrar uma história que fale sobre isso melhor do que a minha própria história fala, do que os próprios fatos falam". E eu acho que toda história minha tem um pouco isso, assim, embora elas sejam muito ficcionais na construção, né, então alguém olha e fala assim: "Pô, mas por que um pianista, né, ou o romance anterior arrebentar, a mãe de um filho desaparecido, né, mulher de mais idade, você nem filho tem, é homem". Mas eu acho que essas histórias, na verdade, elas são muito pessoais mesmo. Então, na verdade, eu escolhi esse pianista que sofre esse acidente porque, para mim, é a melhor maneira de falar sobre aquele sentimento que eu estava vivendo, como se isso correspondesse mais a esse sentimento do que os próprios fatos poderiam transmitir, talvez. Então, eu tenho a impressão que, como para mim escrever é como se fosse uma conversa, quase como se eu quisesse contar para você que vai ler, Afonso, ou qualquer um de vocês, falar assim: "Olha, eu quero falar com você sobre isso". Se eu te contar a minha história, você não vai entender tão bem isso, mas se eu te contar a história de um pianista que passa pelo que o Rômulo Castelo passa, eu acho que você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. E eu acho que todas as minhas histórias têm um pouco disso. Fala sobre o seu eu já nessa trajetória imensa de livros que eu já e de escritores, cada um trabalha de um jeito. O Milton Atum escreve à mão até hoje, entendeu? Imagina o que que é escrever um livro à mão do jeito de hoje, né. Outros escritores falam, Marcelo Rubens Paiva tem falado, escrito pouco, a história depois ele passa alguém para colocar. Como é que é esse processo de redação? Você escreve o famoso uma página por dia, Marçal Aquino diz que se ele consegue ultrapassar uma página por dia, ele vai lá e enche a cara de alegria. Então, eu quero mudar isso em mim, assim, eu quero para o próximo romance conseguir ser um pouco mais, eh enfim, andar mais, assim, sabe, não apressar, mas andar mais, porque eu escrevo no computador, às vezes eu até penso que se eu tivesse, eh, começado a escrever antes dessa época em que é computador, eu não sei como eu faria, assim, porque eu mexo tanto, eu mudo as frases de lugar, eu copio uma frase inteira e mudo de lugar, as coisas que só o computador dá pra fazer, né, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X e tal. Eh E eu copio, às vezes, por exemplo, eu escrevo um parágrafo, eu falo assim: "Não, mas deixa eu fazer uma outra versão desse mesmo parágrafo". Então eu copio essa, ponho para baixo e escrevo uma nova aqui para ver qual das 2 fica melhor, fico comparando, assim, é uma coisa meio louca, né. E para mim até o Dor Fantasma, até esses livros que eu já escrevi, era uma coisa, assim,
2 parágrafos num dia eu já estou comemorando, assim. Uma página, eu não sei o que é escrever uma página, assim, num dia, né? Então, é um processo muito lento, né? Muito, assim, eu acho demasiado, né? E então eu quero ver se nos próximos agora, e eu ainda não comecei a escrever nada assim absolutamente. Eu ainda não peguei uma folha totalmente em branco, assim, na folha em branco, aquela coisa, né, da folha em branco, o cursor piscando lá e ter que, né, conquistar cada palavra, assim. Eu só peguei textos que eu já vinha trabalhando e que eu fiz uma nova versão ou dei continuidade. Então eu sinto que eu estou um pouco mais menos emperrado, assim, sabe? Eu ficava muito emperrado, eu ficava sempre assim, eu escrevi o parágrafo dessa maneira, mas será que não tem outra maneira melhor? Sabe? Sempre achando que tipo, poderia ter um jeito melhor, assim. Mas eu acho que também tem que chegar a um ponto em que tem que haver uma certa aceitação do que você escreve, né? Assim como, não sei, um músico, né, que toca e vai fazer um solo, por exemplo, tem que ter uma hora que ele fala assim, não, eu não posso ficar pensando nos 1000 solos que poderiam ter sido e não foram. Eu tenho que escolher um e vai ser esse e é isso. Então eu quero pro próximo escrever assim, ser um pouco mais, quem sabe chegar a isso, uma página num dia, assim, para mim seria glória. Pensando, o Altran Dourado me contava como é que ele escrevia. Gente, Altran Dourado, porque todo mundo lembra de Altran Dourado aí. Nossa, ele usa o fluxo de consciência, né? E o segredo do fluxo de consciência é você conseguir escrever sem pensar, né? Você conseguir colocar desenvolver uma estratégia mental na qual a história saia, mas que não exista nenhum empecilho estilístico para que você consiga dizer aquilo que você está querendo dizer sem pensar. Então ele escrevia páginas e páginas e páginas por dia, né? Tanto que quem conhece a obra de Altran vê muito nítido essa coisa fluida no texto dele, né? Às vezes é até muito complicado de ler Altran, mas talvez o segredo seja o fluxo de consciência. É, e é curioso, né, porque assim, eu não sabia isso do Altran, assim, mas realmente o texto dele tem isso, mas eu conheço autores, por exemplo, eu sou bastante amigo do Maurício de Almeida, que é um autor da minha idade, que eu acho, assim, da, dessa idade, dessa geração, é um dos maiores, assim, eu acho ele brilhante. E ele tem esse tipo de texto, assim, que você lê, parece que o texto é até vivo, assim, que as palavras vão num furacão. E você fala, nossa, ele deve, sei lá, ele deve até fazer uso de alguma substância e escrever, assim, numa loucura, aquilo tudo e tal. E é o contrário. Ele é muito sistemático, ele sistematiza tudo antes de escrever. Ele pensa até naquela estrutura de 3 atos, aristotélica, tudo mais e tal. E eu, por exemplo, que eu acho que o meu texto é bastante, né? Acho que quem lê talvez tenha a impressão, nossa, deve ser tudo esquematizado, porque parece que o texto é todo, né? Goste ou não, assim, pode falar que meu texto é chato, pode colocar qualquer defeito, mas assim, acho que dificilmente alguém falará que o texto não é assim, né? Parece bem, é, sei lá, bem cuidado mesmo, assim, né? Cauteloso, vamos dizer assim. E eu não esquematizo nada. Eu não faço escaleta, não faço estrutura, não faço planejamento, nada. Eu vou indo. Só que é um pouco isso. Eu não planejo, mas cada passo eu fico, dou um passinho, paro, penso, olho, volto, vejo do lado, né, volto, aí dou outro passinho. Então, eu acho que ele fica um texto com uma cara que foi inteiro planejado, mas não. É que ele é mais microplanejado, vamos dizer assim. Mas isso é uma coisa que eu pretendo mudar também, assim, porque eu acho, sabe, não, vamos dar um passo, depois o outro, e acho que vai dar certo, né? Claro que agora vem a pergunta idiota, né? Como é que foi receber o prêmio lá? Porque você teve que ficar quanto tempo calado, escondido? 3 semanas. 3 semanas sem contar pra ninguém. Eu pude contar pra minha namorada, né, minha companheira, pelo Conta menos. como é que foi. É, então, porque o Prêmio Saramago, ele tem isso, né? Eles fazem uma cerimônia, e foi uma cerimônia enorme esse ano, com essa reformulação e tudo mais. Foi lá no Centro Cultural de Belém, que é onde o próprio Saramago foi recebido em Portugal quando ele recebeu o Nobel, né? E então tem toda essa cerimônia, que a ideia da cerimônia é já revelar o nome de quem ganhou. Só que eles querem revelar com a pessoa já lá, com o material todo pronto, né? A hora que fala o nome, já tem a foto no telão, o título do livro, e enfim.
E a pessoa já vai lá, já levanta e já vai lá pro palco. Então tem um certo... duas coisas que você tem que aliar, que é a seguinte, ninguém pode saber, mas ao mesmo tempo você tem que providenciar que a pessoa já esteja lá antecipada. Então eles avisam só a pessoa que ganhou um pouco antes, foi entre 2 a 3 semanas antes. Inclusive porque nesse caso, né, eu teria que viajar até Lisboa e tudo mais. E o aviso não tem preparação nenhuma, assim, eles telefonam, né? E eu nem sabia, eu achava que... Porque com essa reformulação mudou tudo isso, porque eu cheguei a conversar com algumas pessoas que ganharam antigamente, que antigamente era para livros já publicados. E o prêmio existe desde, acho que foi em 1999 a primeira edição. Então é antes de redes sociais e tudo mais. Então eu conversei com pessoas que ganharam, por exemplo, no começo dos anos 2000, que acho que eles mandavam um e-mail para a editora ficava sabendo, comunicava o autor ou a autora. Então, né, acho que tinha algum preparo ali. A editora provavelmente falava, olha, né, ligava para o autor, a autora falava, você pode conversar, né, o gato subiu no telhado, enfim, aquela história toda. Comigo não teve preparo nenhum. Eu estava em casa, que eu estava trabalhando de home office no dia, e tocou meu celular, e eu vi aquele númerozão enorme assim na tela, né? 00351. E eu falei, não vou atender, é telemarketing, né? Só liga propaganda hoje em dia, enchendo as paciências, né? Eu falei, não vou atender não. Mas eu olhei aquele número diferente e era isso, né? Era enorme e o começo era 035. E eu sei que 35 é o prefixo daqui do sul de Minas, né? Poços de Caldas ali. Eu falei, tá me ligando de Poços de Caldas, né? E eu tenho os conhecidos lá. Eu falei, será que é aquele povo, né? Eu falei, deixa eu atender, vai. Aí eu atendi. A hora que eu colei no ouvido, eu vi aquele burburinho de fundo, típico do telemarketing. Aquele exato burburinho. Eu falei, é telemarketing. Pumba, desliguei. Desliguei e joguei de lado. E ainda bem que eles não ligam pro próximo, assim, né? Já, então perdeu, né? Aquelas promoções de rádio, Esse aí assim, não sabe? deu. Segundo aí. Aquela promoção de rádio, ó, tem que atender e falar Saramago, não pode falar alô. Se falar alô, perdeu. E aí eu peguei, mas eu fiquei encafifado porque era um número muito diferente, assim, enorme. Aí eu botei no Google o número inteiro. Aí não apareceu nada. Eu falei, eu vou desde o começo. E eu comecei a digitar, né? Acho que eu não lembro se eu digitei prefixo, acho que eu digitei prefixo 35. Então, aí quando eu comecei a botar o 35, aí já apareceu prefixo 351 Portugal. Eu falei, opa, ligação de Portugal. Mas é muito estranho o, os subterfúgios, vamos dizer, da nossa mente, assim, porque a partir desse ponto que eu vou falar parece uma idiotice completa. Todo mundo vai pensar, se fosse comigo, eu não agiria assim, eu não pensaria isso, eu saberia que é o Prêmio Saramago, mas vai por mim. Quando acontece com a gente, alguma chave na nossa cabeça vira, porque eu falei, bom, Portugal, eu vou ligar de volta. E aí eu liguei. Aí eu liguei, atendeu uma pessoa, uma senhora, que depois eu vim a saber que é a Guilhermina Gomes, que é a presidente do júri do prêmio. Ela atendeu, eu falei, oi, eles me ligaram desse número, né? Ela falou, quem fala? Eu falei, Rafael. Ela falou, Rafael Galo? Eu falei, é. Não, antes, inclusive. Quando eu vi que era de Portugal, eu falei, bom, eu fiz a inscrição para o prêmio Saramago, é online, né? Você coloca todos os seus dados, aquela história, põe telefone, e-mail, CPF. Eu falei, bom, cadastraram no telemarketing de Portugal agora. Vão me ligar para falar que tem cartão pré-aprovado na loja Renner de Portugal. Mas eu falei, eu vou ligar de volta mesmo assim. Aí eu liguei, ela atendeu, eu falei, Rafael? Eu falei, Rafael. Ela falou, Rafael Galo? Eu falei, sim, Rafael Galo. Ela falou assim, eu sou a Guilhermina Gomes, presidente do júri do Prêmio José Saramago. De novo, a chave entra, eu falei, ela vai ligar, ela vai falar assim, olha, a gente agradece a sua participação, estamos ligando para avisar que o seu livro, Então infelizmente, tem um problema não ganhou. na ficha, você preencheu errado. Tem alguma coisa, ela tá ligando para avisar, né? E em nenhum momento eu pensei, caramba, será que eu ganhei o prêmio? Eu acho que eu ganhei. Em nenhum momento. Até o momento em que, enfim, finalmente ela falou. Falou, você ganhou o prêmio José Saramago. E aí eu tive uma reação assim... Sabe aquelas...
Eu nem sabia que isso acontecia, nunca tinha acontecido comigo. A gente vê em geral na TV, assim, muitas vezes, em geral quando é tragédia, que alguém fica sabendo de uma notícia da morte e a pessoa desmonta, assim, no chão, assim, ela cai de joelho, assim. Eu caí desse jeito, assim, minhas pernas simplesmente desligaram, assim, tudo desligou no meu corpo. E eu caí no chão, e eu comecei a chorar, e eu comecei a rir ao mesmo tempo, e falar umas coisas absolutamente sem sentido, que aí eu acho que eu corri ainda mais risco de perder pro próximo, né? De repente, ah, não, foi uma brincadeira, a gente vai, né? Vai dar um prêmio para um louco, né? Porque tinha todas essas questões, o livro tinha sido recusado, eu estava numa baita de uma crise, eu já estava quase assim, falando, eu acho que eu vou parar de escrever, sabe? Acho que acabou esse momento da minha vida. Então eu saí desse extremo para um outro extremo que era o grande sonho, porque para mim o Prêmio José Saramago era o meu grande sonho, é o meu grande sonho ainda, né? Assim, talvez objetivamente outros prêmios sejam mais interessantes e outros escritores poderiam falar assim, ah, não, pô, é melhor você ganhar, sei lá, o Man Booker Prize do que ganhar o Prêmio Saramago. Talvez seja, eu não sei. O que eu sei é que se você me perguntar os 2 últimos vencedores do Man Booker Prize, eu não sei dizer. Se você me perguntar todos os vencedores do Saramago, eu falo em ordem, né? Assim, é um prêmio que eu adoro, eu li os livros, assim, eu sou fã do Saramago, eu sou fã, alguns dos meus livros preferidos na vida ganharam o prêmio. Então, assim, alguns dos meus livros preferidos na vida tem na capa escrito vencedor do Prêmio José Saramago. Então tem uma ligação emocional tão forte que naquele momento veio tudo, assim, foi uma bomba. E por isso que eu caí, assim. E aí você perguntou, né? Aí eu não podia contar pra ninguém, eu fiquei, assim, eu lembro que foi na véspera do aniversário da minha namorada, da Babi, que foi dia 26 de outubro. E E aí eu ainda estava no chão quando eu liguei para ela, inclusive, você falou se alguém podia saber, porque aí a Guilhermina falou, ó, conta só para alguém do seu coração, só, ninguém pode saber, você tem que vir em segredo. E eu ainda estava no chão, liguei para ela, e eu falei, você não acredita, acabei de receber uma ligação e tal. E ela conta melhor do que eu essa parte, assim. Ela falou assim, e ele ficava falando, assim, chegou uma ligação. Aí eu contei toda essa história que eu contei pra vocês igualzinho pra ela. E eu vi, e era um número, eu atendi, não era. E ela ficava assim, pelo amor de Deus, o que que é? Alguém morreu, né? E aí eu falei, pô, eu ganhei o Saramago. Aí ela também, ela agachou no chão, assim, ela tava no trabalho, ela agachou e falou, nossa, eu não acredito e tal, não sei o que lá. Ela falou, como que é agora e tal? Você tem que ir pra lá. Aí que eu me dei conta que eu não tinha guardado nada do que a Guilhermina falou. Eu falei assim, eu acho que eu tenho que ir pra lá dia 14 de novembro, se eu não tô enganado. Eu falei, mas ela vai mandar um e-mail, ela vai explicar tudo depois, não tem problema, né? E a única frase que eu lembro, assim, que eu lembrava inteira, é o famoso, porque eu tava falando, né? Eu não acredito, não sei o que, tal. Ela falou, não, pode acreditar, o prêmio é seu e ninguém lhe tira, que é igual pra gente, ninguém tasca, né? Que é aí que eu fiz a tatuagem, né? No braço, assim, que eu falei pra ela. Falei assim, ó, eu vou tatuar essa frase no braço por causa desse momento. Que é, Tata? Ninguém lhe tira. Ah, que legal. Que é essa coisa sabe, de me lembrar pra mim mesmo, porque eu tinha perdido também. O Dor Fantasma quase foi pro lixo. Não é força de expressão. Tava prestes aí, né? Então, assim, pra lembrar, sabe, assim, que, pô, de novo nessa coisa a gente tem que, livro a livro tem que ganhar. Meu, quando perder e parecer que tá tudo perdido e que não vai sair do buraco, sabe, assim, não deixa perder, né? Saramago me contou que no dia que ele recebeu esse telefonema do Nobel, é claro, né? Toda a pompa, circunstância e tudo, mas disse que ele telefonou, olhou para Pilar e falou assim, já sei até quem vai me pedir dinheiro emprestado. Alguma pergunta, gente? Na verdade, eu queria fazer 2 perguntas. Primeira, se você continua sendo escrevente. Segundo, que se é uma curiosidade, se realmente como você é músico, se esse Rondó Fantástico do Liszt é considerado por muitos como a peça mais difícil mesmo. Tá. Bom, primeiro, se eu ainda sou escrevente, sim e não. Eu pedi uma licença agora. Finalmente na minha vida consegui, né, ter uma situação que eu posso pedir uma licença, mas eu mantenho um cargo. Então, assim, eu não estou trabalhando, não estou recebendo, claro, também, mas se eu quiser voltar,
meu cargo até 2 anos eu volto e continuo igual, né? Que enfim, para tentar viver esse momento e tentar ver o que vai sair dele, né? Mas tudo que eu escrevi até agora, enfim, esse vai ser o próximo vai ser o primeiro livro escrito sem ser um assalariado, assim, e fazer dupla jornada. Agora, quanto ao Rondó Fantastique, é, tem uma história, assim, porque é uma peça que, só para contextualizar, assim, principalmente para quem não leu, o Rômulo é esse pianista que ele quer ser perfeito, ele quer ser o maior intérprete de Liszt, e Liszt já é um virtuoso do piano, assim, já é, né, tido como, assim, ele foi uma estrela na época, ele tinha uma mão imensa, assim, uma coisa absolutamente extraordinária. Então ele já tem peças muito difíceis, e tem essa em especial, que é o Rondó Fantastique, que rolava uma lenda urbana. Eu lembro de ouvir isso quando eu era garoto, assim, mais novo, quando eu estava começando a estudar música, de que ninguém conseguia tocar essa música. Só o Liszt tocou quando era vivo, e depois que ele morreu, ninguém mais conseguiu, e que, inclusive, né, grandes pianistas tentaram e não conseguiram, e desistiram, então que a música já não existia mais no mundo, né? É... Porque, de fato, teve alguns pianistas, e aí um deles, me fugiu o nome agora, que é um grande pianista, ele cunhou esse termo, ele falou assim, essa peça é intocável, e ele nunca tocou, né? Ele era um cara de quem se esperava fosse tocar e nunca tocou. Só que mais recentemente, sim, algumas pessoas tocam e gravam, né? Tem gravação dessa música, inclusive. Uma das mais conhecidas, inclusive porque não tem muitas, né? Não tem muita concorrência, é da Valentina Lisitsa, que tem até um vídeo dela no YouTube tocando, e é citado no livro esse vídeo, né? Enfim, sem querer dar muito spoiler, mas aparece. E que aí até tem pessoas que dizem, mas eles tocam, mas não é no andamento tão rápido quanto o Liszt colocou na partitura, né? Mas enfim, ela deixou de ser intocável, ela é tocada, mas essa lenda permaneceu por muito tempo, assim. E aí eu lembro que quando eu estava começando a escrever o livro, eu falei, é um elemento interessante, né? Ter esse personagem que ele quer tanto a perfeição, e ele tem essa tragédia, né? Ele é como se ele está sempre prestes a alcançar a perfeição, e no momento em que parece que ele vai alcançar, ele perde isso. Eu falei, então é interessante que seja justamente essa peça que supostamente é intocável, pelo menos que ele acredita que ninguém tocou, e que ele seria o primeiro a tocar, mas que vai continuar sem ninguém tocar. Mas enfim, hoje em dia é sabido, até porque tem a gravação, que sim, algumas pessoas tocam, mas se bobear, você acha que encontra pessoas por aí que ainda acreditam que não, essa é intocável. Sabe, isso me interessava, essas crenças que são repetidas, as pessoas ficam falando assim, essa peça do Liszt é intocável, só ele tocou, sabe, e ninguém mais tocou. Aí você fala, não, já tem registro, gente, já tem gente que tocou e tal. Então, sim, ela é tocável. Uma pergunta? Olá, todo mundo. Rafael, tudo bom? É, Eu queria parabenizar primeiro pelo seu livro. Eu já comecei a ler, eu estou na metade, quase na metade dele. E o livro realmente é muito, muito bom. Estou adorando a leitura. E a minha pergunta é o seguinte: o livro passou por algumas versões, desde 2019 que você contou, e eu queria saber se o período da pandemia influenciou no processo, na versão final do livro. Se depois que que passou o período da pandemia, aquela loucura toda, você voltou ao livro antes de submetê-lo ao prêmio para mexer ou alterar partes. Essa é uma pergunta. Como eu já estou quase na metade, eu tenho muitas perguntas, muitas perguntas. Inclusive o vídeo da Valentina Lisitsa, eu descobri porque eu não havia chegado nessa parte ainda no livro. Descobri porque eu fui procurar na internet, aí eu vi outros dela também tocando, né, o Rondó Fantastique, e é muito legal. E o livro é muito bem escrito, cara. Parabéns mesmo. Obrigado. Bom, a pandemia em si, eu acho que ela não mudou o livro, assim. Tem versões que mudaram muito. E eu lembro que na época da pandemia, saiu até um artigo a respeito, falando sobre isso, nessa questão para escritores ou para quem cria histórias, assim, que eu acho que era uma
uma espécie de crise também que a gente tinha muito, e eu vi, né, várias pessoas tendo, que era aquela história assim, vou usar o meu exemplo, assim, não gosto muito disso, mas só porque, enfim, como eu estava vivendo, eu sei como é que foi, né? Sou uma testemunha privilegiada, assim, da escrita desse livro. Mas tinha aquela questão, assim, tá, e eu não sei se isso aconteceu com vocês, assim, talvez tenha acontecido. Eu lembro que na época da pandemia, na época do lockdown mesmo, assim, mais barra pesada, eu ficava vendo filmes, e filmes, né, às vezes mais antigos e tal, e eu via as pessoas, por exemplo, tinha uma cena que a pessoa chegava na casa da outra, cumprimentava, dava um abraço na outra. Eu senti um estranhamento, assim, com aquilo, de repente, assim, parecia que aquilo tudo estava tão fora. E aí a gente ficava pensando, tá, mas e aí, como é que a gente vai lidar com isso? Porque eu vou colocar isso, por exemplo, eu vou fazer uma nova versão do Dor Fantasma, em que, então tá, então, em vez de começar num concerto, como começa o livro num concerto, não tem, né? Ele vai fazer, sei lá, uma live, tem as câmeras, todo mundo de máscara, vou botar máscara em todos os personagens o tempo inteiro, álcool gel nas mãos deles, ninguém se cruza, assim. A gente ficava se perguntando porque, por um lado, parecia que isso tinha tomado de forma absoluta a nossa vida e não podia ser diferente. Por outro lado, a gente pensava também, mas, pô, mas espera aí, o livro vai sair, sei lá, daqui 2, 3 anos. Talvez se eu escrever todos os personagens assim, com máscara, todo mundo fechado em casa, a hora que o livro sair, a gente já voltou a sair de casa, e aí isso vai ser estranho. Como a gente vai ficar com isso, sabe? Assim, até porque a gente não sabia a dimensão da coisa, né? Tinha horas que eu pensava assim, por exemplo, será que daqui a pouco isso a gente tem que voltar lá em 2020 mesmo, assim, a gente estava fechado em casa, eu falei assim, será que daqui a pouco vai aparecer a vacina, vai aparecer um remédio, né, um comprimido que você cura, e a nossa vida vai voltar absolutamente ao normal e vai voltar exatamente muito igual ao que era antes, que é o que acabou acontecendo, ou será que não? Será que a gente está só no começo de uma tragédia que a gente nem imagina e que vai ser muito mais apocalíptica do que, né, que a gente pense depois, pô, eu lembro que eu comecei a escrever um conto nessa época e o começo era meio isso, assim, olha, a gente já está no 22º ano da pandemia e a gente imaginava que ia durar, né, só algum mês e tal, não sei o que lá. Eu nem consegui seguir para frente com esse conto, falei, não, pelo amor de Deus, não, não dá, né? Então, assim, acabou que chegou um momento em que eu comecei a falar assim, não, vou esperar, até porque como eu passei de 2020 e 2021 nesse momento de retraimento, de esquecer, quando eu volto pro Dor Fantasma em 2021, já tá, né, já tá mais claro que não, a gente vai sair, a gente tá saindo, e provavelmente quando o livro sair, se um dia ele sair, a nossa vida vai estar mais normal mais pro normal do que pra coisa de máscara e tudo mais. Só que eu mudei muitas outras coisas, inclusive por conta dessa crise barra transformação, que eu realmente saí com outros olhos, eu acho, pro mundo, pra vida, pras personagens, eu colhi as coisas que as pessoas falavam, é, e então muita coisa mudou, assim, né? Por exemplo, enfim, para quem já começou a ler, por incrível que pareça, o Rômulo era mais monstruoso do que ele é hoje, assim, ele era mais ainda. Então, assim, teve coisas que eu fui atenuando, sabe, assim, fui humanizando, vamos dizer assim, né, que era um termo que falaram para mim, mas sim, mudou bastante. Inclusive, por conta dessa mudança, assim, que eu me sinto uma nova pessoa, um novo escritor, portanto, né, eu retomei até o meu romance anterior, o Rebentar, e eu fiz uma revisão que eu mudei muita coisa, assim, no texto, né? A história é essencialmente a mesma, mas muita coisa no texto, cenas novas ou jeitos novos de tratar as cenas dos personagens, e vai sair uma nova, eu não digo nem que é uma nova edição, eu digo que é uma nova versão do Rebentar, vai sair esse ano também, acho que lá para setembro, outubro, porque também foi uma coisa que eu falei assim, hoje eu olho para o Rebentar, eu gosto da história, eu amo essa história, é importante para mim, mas eu quero contá-la de um jeito diferente, porque eu sou uma pessoa diferente, assim, e aí, enfim, como o prêmio dá um pouco de moral, né? Eu falei com a editora, eu falei assim, vocês topam? Aí eles toparam, então vai sair uma nova versão também. Ricardo Ramos Filho, né, presidente da UBE, mandou 2 perguntas. Eu vou fazer as duas e aí você responde, tá?
A rigidez da personagem Rômulo em Dor Fantasma impede que ele tenha consciência da própria infelicidade. Você concorda? Segundo, a impressão que temos ao ler Dor Fantasma é que foi um livro que trouxe muito sofrimento ao autor ao ser escrito. A sua relação com a música dificultou as coisas ou facilitou? Foram 3 perguntas, na verdade, né? E a relação com a música dificultou as coisas ou facilitou? Tá. Bom, primeiro a rigidez, para quem, enfim, só um parênteses, para quem não conhece, Ricardo Ramos Filho é escritor também, né, além de presidente da UBE, e neto do velho Graça, né, do Graciliano Ramos. E, bom, primeiro a rigidez, sim, eu acho que a rigidez do Rômulo, isso na minha leitura, eu sei que, né, agora que o livro começa a ser lido, você começa a ver que bate em pontos diferentes das pessoas ou em medidas diferentes, assim. É quase um teste de personalidade até esse livro, assim, pelo que eu vejo de pessoas que olham e falam assim, nossa, mas o Rômulo é um monstro, eu não consegui quase não consegui ler, porque ele é tão difícil de gostar. E aí, no outro extremo, tem gente que vem e fala assim, às vezes dá vontade de fazer isso com os alunos mesmo e tal, não sei o que lá. É quase um teste. Mas eu acho que, para mim, essa rigidez é central nele, assim, eu acho que é um traço que até a tragédia dele, ou esse lado obsessivo dele, tem raiz nessa rigidez, e que para mim era um tema central do livro, assim, era um tema que não só impede ele de ver a própria infelicidade, como impede ele de... Bom, se ele se quer ver a própria infelicidade, ele não vai buscar outras maneiras de ser feliz ou de se realizar, porque ele nem consegue enxergar a própria miséria, assim, né? Ele fica... O que ele enxerga é só uma fantasia de que ele vai revertê-la, né? Ou reverter o sofrimento, mas ele não consegue nem definir exatamente qual é esse sofrimento. Então, sim, essa rigidez para mim é central no Rômulo. E a outra pergunta é que parece que foi sofrido, né? Trouxe E se tanto a música... sofrimento ao autor quanto ao ser escrito. Sim, trouxe bastante sofrimento, mas não um sofrimento que às vezes eu acho que as pessoas podem imaginar de, por exemplo, escrever uma cena triste e começar a chorar, assim, sabe? Porque é tão triste que eu mesmo choro escrevendo. Porque eu acho que, pelo menos para mim, em geral, de novo, né, naquela coisa de dar um passinho de cada vez, eu penso muito sobre cada parte do livro antes de escrevê-la, como se tivesse uma escrita antes da escrita. Então, quando eu sento para escrever, já não é mais esse trabalho emocional, assim, tão emocionado de, olha, nossa, eu não imaginei que isso aconteceu. Eu já imaginava, talvez eu tenha me emocionado, talvez eu tenha chorado antes, mas quando eu sento para escrever, aquilo já está um pouco mais elaborado em mim, né? Mas sabe o que eu queria que você falasse? Essa história de você ter ganho esse prêmio, muita gente deve ter dado através dos discursos e até das inúmeras entrevistas que você deu, né? Quer dizer, você deu um volume gigantesco de entrevistas num tempo muito curto, né? Cada um faz uma interpretação do livro, né? As perguntas são, na verdade, formas de interpretação. E é claro que você registra muitas, mas desregistra dezenas, né? Deve apagar na sua cabeça muita pergunta. E o que ficou, assim, desse monte de falas sobre o livro que mais te impressionou? Que te impressionou, não, que ficou, que gravou na sua cabeça? Bom, primeira da música, né, que falou... Conhecer sobre música assim, me ajudou a não ter que ter uma coisa a mais assim para agora eu preciso pesquisar porque eu não entendo nada de piano, de pianista. Eu preciso entender como é que ia tocar, eu preciso entender o que que é um acorde, o que é uma escala, isso tudo eu já tinha, então, em meio a todos esses outros sofrimentos e crises, foi uma crise a menos, pelo menos. Então, me ajudou, na verdade. Agora, essa questão das entrevistas e matérias. Bom, a primeira coisa, assim, eu quase tenho vontade de... É quase um apelo isso que eu vou fazer, assim. Não acreditem muito em manchetes, tá? Que vocês veem, mesmo que seja comigo, assim, porque é uma coisa maluca, né? A maioria das entrevistas, pelo menos hoje em dia, é assim, né? As pessoas fazem conversando e... Então vem alguém, conversa comigo, eu fico lá falando
E às vezes eu converso com pessoas mais, não sei, gabaritadas, mais experientes, assim, que tem me dado essa dica. Falou, ó, você precisa falar, né? Você precisa pensar no que você vai falar, na frase que você vai falar, porque isso vai sair em texto. Então, se tem alguma coisa que você quer transmitir, um valor, você fala desse jeito. E às vezes eu entro na entrevista com essa cabeça, mas na hora que eu começo a conversar, eu começo a conversar igual se fosse com um amigo e tudo mais. E eu acabo falando um monte de coisa, coisas que eu me arrependo, besteiras e tudo mais. E aí isso ainda passa por um filtro que é a pessoa pegar o áudio e ter que escrever isso em texto e ainda num texto que caiba ali né, no veículo, seja uma revista, seja um site e tudo mais. E aí essas pequenas alterações, assim, é muito estranho. Eu mesmo depois eu vejo, assim, e, e aí, claro, eles escrevem em primeira pessoa, como se fosse uma fala minha, né? Como se, tipo, aí põe entre aspas lá, eu senti tal coisa quando eu recebi a ligação do Prêmio Saramago. Com a minha foto ali do lado, e eu olho e falo, nossa, é muito estranho, porque eu não falei exatamente isso, né? E, e eu fico, pô, de repente as pessoas vão ter uma impressão de mim, talvez, assim, por aquela frase, aquela foto, assim, né? Porque as pessoas sempre querem pegar aquele ponto seu, e justamente aquele ponto que você falou alguma coisa, fala, ó, essa frase aqui é meio impactante, né? E eu sou o contrário disso, né? Eu lembro que acho que foi a primeira entrevista que saiu. É uma entrevista que eu falei o tempo inteiro sobre fracasso, sobre como é difícil, sobre essas recusas que continuam a acontecer, sobre apanhar pra caramba e tal. E em algum momento eu falei assim, é, o cara me perguntou assim, mas e a pressão, né, de fracassar, por exemplo, é, ela, ela te paralisa, ela te causa algum efeito? E eu falei que não. E eu falei alguma coisa tipo assim, não, a- é, eu não sinto a pressão de fracassar, mas era mais no sentido assim, eu não sinto, eu não fico parado, não tem uma pressão de fracassar que me paralisa, porque eu já fracasso o tempo inteiro, eu lido com o fracasso o tempo inteiro, então não é a pressão em si. Para mim é isso, é fracassar e levantar e continuar e voltar para mim, para o que me importa, por que razão aquele menino lá de trás queria criar histórias, assim, para mim é essa a luta, né? A pressão de fracassar, porque não vem, tá lá longe de mim, né? E eu falei mais ou menos isso, assim, com essa oratória, né, maravilhosa que vocês puderam presenciar. E essa é a manchete, assim, do tipo assim, não, a pressão, eu não sinto pressão em fracassar, não sei o quê. Parecia que eu, tipo assim, eu era um cara mega orgulhoso, assim, absolutamente vaidoso, que não, sabe, se sente invencível, assim. E eu lembro que eu até escrevi pra ele assim, falei, cara, eu postei com uma legenda, falei assim, gente, que foi a primeira, né? Foi aquele susto. Eu falei, gente, ó, né? Não acredita em manchetes, não é bem assim e tal. Eu escrevi pra ele. E ele mesmo falou assim, não, pô, o editor mudou, né? Mas realmente ficou estranho e tal. E aí depois foram várias que eu falei assim, não vou toda hora ficar pedindo desculpa pela manchete, né? Também agora começar a ficar uma coisa até desagradável, né? Mas enfim, não acredito nas manchetes, tá? Nem sempre é exatamente aquilo. Porque às vezes também tem uma coisa assim, eu falo assim, eu acho que, ou eu sinto que, né? Ou pra mim é isso. E a pessoa tira, esse pra mim é isso, é gordura do texto. E aí põe a frase como se fosse uma coisa assim absoluta, né? Eu falo, não, gente, é só pra mim, no meu mundinho ali, né? Tranquilo. Gente, mais alguma pergunta? Por favor, vem cá. Boa noite. Eu tenho plena consciência que às vezes a pergunta que eu posso fazer é aquele tipo de pergunta que a gente faz para o autor e ele pode te responder, não tinha significado nenhum, né? Passou na minha cabeça. Mas por que pseudônimo? Né? Isso me deixou muito intrigada, assim, de ter submetido um nome que eu não achei relação nos livros, né? Nos outros livros também. E um outro comentário aqui que eu queria fazer, mas nem no sentido de dúvida, mas para parabenizar mesmo. A gente sabe que a literatura é uma atividade muito política, né? O discurso é um ato muito político. E é muito reconfortante, assim, para uma pessoa jovem, né? Que eu considero uma pessoa jovem, ver que você trouxe um pouco desse discurso político também para lá. E eu queria entender essa relação também da política com os livros, né? Com a escrita, como que você trouxe isso? Deu para perceber que tem toda uma questão da música, né? Essa questão de estar inserido no mundo público, no direito público, do concurso, a gente consegue perceber que tem uma correlação muito intrínseca. Mas eu acho que deve ter um quê pessoal também, que é sempre importante para a gente entender a obra, né? Acho que talvez nem mais uma dúvida, mais uma constatação, mas essas dois questionamentos.
Obrigado, imagina. Bom, primeiro pseudônimo, porque esses concursos que são, né, manuscritos e no anonimato, você tem que mandar com pseudônimo. Foi assim no Prêmio Sesc, foi assim no Prêmio Saramago, e o pseudônimo que eu usei foi Pestana, ou como disseram lá em Portugal, Pestana, que é o nome do protagonista de um conto do Machado de Assis, que se chama Um Homem Célebre, que é um conto que eu adoro, assim, eu amo, acho sensacional, recomendo muito a leitura. É fácil, você põe no Google, né, Machado tá em domínio público, tá disponível, que é um pianista. É um pianista que ele gosta de música clássica, ele gosta do Beethoven, do Mozart, do Bach. Ele quer compor algo na altura desses caras, ele quer compor uma sinfonia, uma sonata, quer compor esse tipo de música, só que ele senta para compor e não sai isso, sai polka, que era o gênero popularesco da época, assim, era o gênero de dança de salão das festas. E aí toda hora ele fica lá lutando para fazer essa grande peça e no fim sai uma polca ali, e as polcas dele fazem sucesso, o que tortura ainda mais, né? Então, o personagem que eu falei, bom, legal, gosto dele, acho que tem a ver com música, com literatura, e ainda mais com esse livro, né, com o Dor Fantasma, que tem o pianista, eu falei, acho que tem uma relação, vou colocar a Pestana. E também porque foi o pseudônimo que eu usei quando eu ganhei o prêmio Sesc. Então, tá funcionando, né? É, Agora é capaz que eu conto essa história em vários lugares, acho que no próximo prêmio Saramago vai surgir uns 15 Pestana inscritos lá. É, Dá sorte, né? Mas o. E a outra questão política, né? Eu acho que tem alguns aspectos nisso, né? Eu acho que é difícil. É claro que o termo político, né? Ele é um termo assim bastante. Ele permite muita elasticidade, né? É, até, né? Tem essa frase assim que muita gente fala hoje em dia, né? Tudo é político, né? O que eu também acho que banaliza um pouco, porque sei lá, você comer um pastel na feira é político, assim, também começa a ficar um pouco, né, estranho. Mas é, eu acho que quase tudo realmente passa pela política, porque a nossa vida passa. Aí que eu acho que é a grande questão. E eu acho que, para mim, isso é muito pessoal, assim, eu tenho um olhar para tudo, assim, que é muito micro, assim, é muito individual, é muito íntimo, né? Então, por exemplo, quando eu vejo mesmo uma questão de macropolítica, assim, enorme, geopolítica, sei lá, guerra da Ucrânia, né? Eu sei que muita gente vai analisar a economia, a história, os conflitos, a Rússia, a Ucrânia, as divisões, e tudo isso é muito importante, necessário e tudo mais. A minha cabeça, a minha, Rafael, isso não é melhor nem pior que de ninguém, nada, é, vai pra tipo assim, meu, eu quero olhar sei lá, pro Putin em pessoa. Eu começo a pensar, meu, como é que é o Putin quando ele tá sozinho, assim, o que que ele pensa sobre ele mesmo, sabe, assim, como é que ele olha isso tudo, ele chega em casa, como é que é, assim, ele fala, ele no banho, como é que ele conversando com a companheira, o que que ele pensa, assim, qual que é a voz dentro da cabeça dele? Eu vou muito nesse lugar, assim, talvez essa seja a melhor expressão, a voz dentro da cabeça. E aí eu acho que aí eu mexo um pouco mais, assim, porque, então, por exemplo, o Dor Fantasma, e eu até acho que isso teve a ver com essa dificuldade das pessoas lerem naquele momento de 2020, 2021, porque o Rômulo, ou ele corresponde, ou ele traz elementos desse protofascismo que a gente viu crescer, né? E a gente viu se tornar hegemônico. Então, assim, em nenhum momento do livro, isso não é dar spoiler, ele vai falar diretamente sobre política, ou eu vou colocar exatamente, olha, o Rômulo é um bolsonarista ou não é, ou é um neoliberal, ou sei lá o que. Isso não aparece, mas ele traz esse caldo, né, dessa masculinidade tóxica, dessa virilidade, dessa tirania, dessa rigidez mesmo assim né, que que tá por ai que eu acho que é um nó da questão para mim, que vai assumir várias máscaras ao longo da história e diferentes valores, diferentes discursos, mas no fim é o mesmo germe, assim, sabe, assim, para mim, o mesmo germe do Hitler, por exemplo, que quer eliminar os judeus, é um germe muito semelhante, se não o mesmo,
de um Bolsonaro que fala que as minorias vão ter que se curvar para as maiorias, né? Ou de uma Damares que fala menino veste rosa, menina veste rosa, menino veste azul. É esse impulso de querer, sabe, falar assim, não, isso aqui é o certo, o que eu vejo é o certo e o resto é errado, e aí tem que ser eliminado em qual grau for, né? O Hitler chega ao ponto realmente de um genocídio de fato, outras pessoas chega nessa frase da Damares, é um apagamento simbólico, né? Quer dizer, ela não vai matar as pessoas exatamente, mas ela vai querer apagar essas pessoas. Então, assim, adquire diferentes matizes, diferentes graus, mas, digamos, o sumo disso é o mesmo. E esse sumo me interessa um pouco mais para quase como se eu falasse. Então, quando eu falar do Rômulo, se eu falar que o Rômulo é bolsonarista, é quase como se eu fechasse, localizasse ele, e amanhã ou depois, quando vier o próximo tirano, porque vai vir, veio antes, vai vir depois, sempre vai vir, Salazar, Pinochet, Hitler, Mussolini, enfim, todo mundo, me interessa que talvez o Rômulo fale até desse próximo que a gente ainda não conhece, porque ele não ficou tão localizado. E para mim, na minha leitura, esse sumo assim, é quase um canal subterrâneo, sabe, que liga todas essas pessoas, assim, né? Então me interessa um pouco mais, assim, não abordar tão diretamente, assim, mas ser um pouco mais... Que eu lembro que eu tive muita essa impressão, o Kundera fala sobre isso do Kafka, né? Que o Kafka, na época dele, tinha essa questão, né? Todo mundo questionava, ele falou assim, pô, né, as guerras aí, né, as mortes todas, e você falando de um cara que acorda transformado num inseto, de um cara que acorda e tem um processo contra ele que ele nem sabe o que é, isso é alienação. No fim, o Kafka fala sobre tudo, e ele vai passando, né, pelo tempo, assim, porque ele corresponde a tudo isso. Isso me interessa um pouco mais, assim, claro, guardadas as proporções, não sou nenhum Kafka, não estou me comparando, mas, assim, me interessa um pouco mais essa coisa que talvez paire por cima de tudo isso, né? Então, por isso que eu acho que, em algum grau, sim, é bastante político, mas não é diretamente, assim, né? Frontalmente, né? É uma outra abordagem, talvez, né? Que, de novo, não é nem melhor, nem pior, nem mais funcional, nem menos, é só... Eu espero que elas se complementem, assim, né? Última pergunta? Por favor. O que você está lendo? O que eu estou Aí, lendo? aproveita a resposta e faz o encerramento. Obrigado. Cara, eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo. Um que eu tô adorando, assim, eu não sei como não é mais falado, assim, tem essa coisa... Tem sempre essa coisa, né, assim... Existem os livros e as obras em si, existem a circulação delas, né? Esse é um desses livros que eu falo, meu, como é que não tá todo mundo falando desse livro? Como é que ele não aparece naquelas listinhas de melhores introduções de livros, que sempre aparece o Cem Anos de Solidão e o Ana Karenina, sabe? Pô, põe esse também, que é o Purgatório, do Tomás Eloy Martínez, que é um escritor argentino, que eu tô lendo por recomendação de um amigo, que por conta de retomar o Rebentar, que trata de desaparecimento, ele me recomendou esse livro, e a história é a seguinte. Bom, eu vou falar mais ou menos essa primeira frase, vocês verem se vocês não concordam comigo. A mulher encontra... O marido dela, só um prefácio. O marido dela desapareceu na ditadura argentina. Os 2 foram presos, ela foi solta e ele desapareceu. A primeira frase do livro é: quando Emília encontrou Simão Cardoso... Não, desculpa. Simão Cardoso estava morto há 30 anos quando Emília o encontrou no restaurante X. Né? Ela encontra ele está igualzinho ele estava há 30 anos. Ela envelheceu 30 anos e ele não. E ela se reencontra e o livro segura, assim. Você fala, pô, com esse começo como é que vai segurar? Ele segura. Maravilhoso o livro, maravilhoso. E o outro que eu tô lendo é de uma conterrânea aqui, que é o... Risque essa palavra, que é o mais recente, da Ana Martins Marques, que eu acho uma poeta, assim, das maiores vivas, assim. Eu acho ela sensacional, né? Então são esses 2 que eu tô lendo. E... com isso encerramos, né? Boa, sempre bom encerrar com leitura, né? Em vez de falar tanto de escrita, falar de leitura. Bem legal. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Afonso.